Irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Não pago. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 24. Às vezes, as pessoas acham complicado servir e seguir a Jesus. A decisão não é uma decisão que se tome assim, não é? É uma decisão que vem através do amor de Deus para conosco, de um chamado, dele nos escolher no ventre da nossa mãe, não é? Do cuidado de Deus e de querermos ter Deus em nossas vidas. E em Josué 24, no versículo 14 e 15, eu achei interessante, porque quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, quando aquilo foi lá dividido em tribos, não é? Ele conduziu o povo à terra prometida, não é isso? E uma das coisas interessantes é que no fim da vida de Josué, ele morreu aos 110 anos, não é? Ele tomou uma decisão, e é uma decisão que de coração eu gostaria de que aquelas pessoas que estão aqui nesta manhã e que não tomaram, não é? Que a possam tomar, que é de servir ao Senhor. Aquilo era assim, depois o Josué conduziu o povo, né, através do Jordão, e ele, como tinha decidido servir a Deus e seguir a Deus, todas as bênçãos que Deus tinha prometido para Moisés, Deus as fez cumprir na vida de Josué, porque foi uma sequência da promessa, não é? E o que se passou? Através de servir a Deus e de seguir os ensinamentos, não é, de Deus, ele conseguiu com que a arca, né, abrisse o Rio Jordão. Ele conquistou todas as promessas que Deus tinha feito ao seu servo Moisés. Ele conseguiu derrubar o muro com grito, não sei se eram afinados ou não, mas era um grito de fé, e fez com que aqueles muros caíssem, não é? Ele conseguiu até que o sol parasse, porque ele decidiu servir e seguir ao Senhor, não é? E eu gostaria só de ler Josué, né, 24, 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deita fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes, existem aquelas pessoas que pensam assim: eu, da horário do culto, eu vou para a igreja, quem estiver pronto, que venha comigo, não é? Só que Josué, ele tomou uma decisão, de que não era só ele que ia servir ao Senhor, e que era a casa dele. Então, nós temos que ter uma preocupação com a nossa família, não é? Porque o ser cristão começa em nossa casa, né? No nosso palavreado, nas nossas atitudes. Porque muitas vezes, se eu disser assim, olha, para o nosso casamento der certo, Tony, já vamos há 25 anos, você tem que mudar, não é? Mas, na realidade, não é Tony que tem que mudar. A mudança tem que começar em mim. Isso é forte de se dizer, não é? Isso é muito forte de se dizer. Então, nós tomamos uma decisão conjunta. Nós namoramos... foi meu primeiro namorado aos 15 anos. São 30 anos de carreira. Né? Tem que ter, né? Tem que ter jogo de cintura. Não é para qualquer um. São quase 30 anos de carreira, mas nós tomamos a decisão, não é? Os nossos pais nos ensinaram, nós poderíamos ter feito uma outra escolha, mas nós decidimos servir ao Senhor. Mas não foi eu vou servir ao Senhor, não. Eu disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E ele concordou e disse a mesma coisa. Então, não se esqueçam de abençoar a vossa família e não querer só você servir, abençoá-los e entregá-los na mão de Deus, profetizar salvação, profetizar amor, libertação, perdão, cura de mágoas, para que Deus, não é, salve a sua família, salve a sua casa. O pastor falou na sexta-feira, rápido, sobre a mulher samaritana. E quando ele falou, eu falei, já estragou tudo. Já estragou o que eu ia dizer, mas não estragou não, porque ele não disse nada do que eu vou dizer. A mulher samaritana, não é? Todo mundo sabe que ela era, com licença da expressão, considerada pela sociedade uma vagaba, não é? Pronto. E o que acontece? Ela já estava lá no quinto marido. E quando Jesus teve um encontro com essa mulher, não é? Isso escandalizou, não é? Porque a mulher era vadia, não é? Assim, e estava lá no sol quente, como o pastor disse na sexta-feira. E Jesus vai e fala com a mulher, olha, se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede, não é? Ao contrário, terás a salvação. Terás a água que salta para a vida eterna, não é? Então, aquela história, aquela mulher era uma mulher sem esperanças, não é? Ela era uma mulher que ela vivia aquela situação diária, mas ela não era feliz, não é? Ninguém queria vê-la. É tanto que ela tinha que ir ao poço buscar água num horário onde não tivesse muita gente presente, não é? E Deus disse em Hebreus, João 4,14, João 4,14, fala claramente daquilo que Jesus disse para aquela mulher. Diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Muitas vezes a pessoa imagina assim, eu não sou digno de ser cristão. Não é? Eu não sou digno de ter uma vida melhor, uma postura melhor. Porque eu já fiz muito, eu peco. Aliás, eu só vejo pecadores na minha frente e eu sou a maior, não é? Então, é assim, quando Jesus tem um encontro, quando ele teve um encontro com aquela mulher, não interessava o passado. Porque quando aceitamos Jesus, aquilo que fizemos não interessa mais. Porque ele apaga todas as nossas transgressões. Em Hebreus 8:12, não vou ler, mas os irmãos podem ler, disse, dos teus pecados não me lembrarei mais. A Bíblia não fala, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não é? Eu perdoo, irmã Júlia, mas olha, esquecer não, ó. Tudo registrado. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é? A Bíblia diz que dos teus pecados não me lembrarei mais. Então não se preocupe, quando decidires servir ao Senhor, não é? Não haverá pecado. Quando você aceitar Jesus como seu Salvador, haverá uma nova vida. Haverá uma pessoa que vai ter capacidade de beber a água da vida todos os dias. Não é? Haverá uma nova história. E interessante é que aquela mulher ela se tornou evangelista. Então, quem serve a Deus, anuncia. Não é? Ela foi dizer, olha, é ele, é o cara. Não é? É o cara. Não é? Uma das coisas interessantes, quando nós vemos na Bíblia em Mateus 19, a pastora estava pensando que eu já estava assim, ó. Em Mateus 19... fala de um rapaz, não é? Que a Bíblia fala que ele era rico e religioso. Como ele sabia, não é, daquilo que Jesus tinha feito, ele foi ter com Jesus. E ele perguntou bem assim, olha, eu sou do bom, não é? Ele disse, eu sou do bom, eu vou à igreja, eu ajudo os pobres. Eu sou o típico religioso. Quantos religiosos existem aqui? Levanta o dedo. Que a gente já ora para aceitar Jesus. Né? Então, ele era religioso. Quer dizer, eu sou bom, não é? Eu sou o cara. Não é? Eu sou, tipo, aquele homem que deveria te seguir, porque eu sou do melhor que há.
E Jesus disse, qualquer rabino naquela época ficaria feliz de ouvir isso, porque aquele rapaz ele estava interessado na salvação da sua alma. Só que houve uma questão. Jesus disse, venda tudo que tenha, deixa pai, mãe, todo mundo e segue-me. Sabe o que ele fez? Perna para que te quero. Foi-se embora. Porque isso não interessava. Porque nós temos, ele não queria deixar aquilo que ele era. E nós, para seguirmos a Deus, eu nasci assim e vou morrer assim. Meu jeito é esse. Não é? Mas não é assim. Porque Jesus queria algo mais. Jesus queria que ele deixasse tudo e que servisse a Jesus em espírito e em verdade. Jesus não disse que ele seria uma pessoa pobre. Jesus disse que ele seria uma pessoa muito melhor do que ele era. Jesus queria mais dele. Porque quando Deus chama uma pessoa para a sua obra, ele cuida. Não interessa aquilo que ele possuía, aquilo não tinha um valor, aquele valor que ele dava aos bens materiais, não era daquilo que Jesus estava falando. Porque dos seus filhos, Deus toma conta, não é? Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, porque ele era o bom, não é? Eu disse, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Isso ele não queria, isso não era o assunto que ele queria, ele só queria estar lá. E uma das coisas que me chama a atenção, de que quem conhece essa passagem sabe, é que Pedro, o discípulo Pedro, né? Sempre falamos no Pedro, ele também queria saber se ele ia ganhar alguma coisa. Porque ele disse assim, mestre, e o que nós ganharemos, não é, por te servir? Quer dizer, ele andava com Jesus, ele via tudo o que Jesus fazia e não tinha certeza se ele ia ganhar alguma coisa, não é? E como ele era o mais corajoso, não é? Ou mais para frentex, assim, né? Assim, tinha mais coragem de perguntar e falar. Ele perguntou ao Senhor, Senhor, e nós? O que nós vamos ganhar? Nós também te servimos, não é? Nós também estamos por cá. E Jesus lhe respondeu que quando nós servimos a Jesus, nós ganhamos 100 vezes tanto nesta vida, nós nos tornamos 100 vezes melhor do que aquilo que éramos, e de sobra, ganhamos o prêmio da vida eterna. Esse é o prêmio final. Quantos aqui almejam o prêmio final? Aquele jovem, o mancebo, ele não percebeu isso. Ele não queria abrir mão das suas riquezas. E Jesus estava oferecendo a ele o prêmio final, que é a vida eterna. Não é? E já é bom demais você saber que Deus não vai se lembrar dos seus pecados. Você vai se tornar uma pessoa 100 vezes melhor aqui do que você era. Diga assim, eu sou 100 vezes melhor do que eu era. Porque nós somos pecadores, mas a nossa transformação feita por Deus é um processo diário, é um processo de 24 horas. Quantos pecadores existem aqui nessa manhã? Quantos lavados, remidos pelo sangue de Jesus existem aqui nessa manhã? Porque nós vamos ao pé da cruz e Ele limpa tudo. Não é? Quando nós decidimos servir a Jesus, você olha para a pessoa, eu sempre digo que as pessoas deveriam aceitar Jesus e serem batizadas na hora. Deveria ter um tanque do lado do púlpito, não é? Recebeu Jesus? E sereis batizado, não é? E aí a pessoa já saía limpinha, sem pecado nenhum. Muito bom. Não é? E ainda acham que tem que... Algumas pessoas ainda acham assim, olha, tem que haver um processo. A Bíblia não fala disso, não é? A Bíblia não fala que você tem que andar bem, você tem que parar de usar os brincos, ou parar de pintar ou cortar o cabelo. Foi assim que eu aprendi, né? Para depois você se batizar. Foi assim que me ensinaram. Então, o que acontece? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia disse que nós temos que aceitar Jesus e sermos batizados e é salvo. Não é? E nós queremos, quando aceitamos Jesus, nos tornamos uma pessoa melhor. Então não deixe que o diabo diga que você não vale nada. Que você tem os mesmos defeitos de quando você não era cristão.
Percebe? Porque a Bíblia garante que você é 100 vezes melhor, não é? E que aquilo que não agrada a Deus, ele tira. Ele vai nos moldando, não é? Não existe o ser humano perfeito, mas existe a obra perfeita do Criador, não é? Então, nós temos que perder para ganhar. E ganharmos o quê? A vida eterna, não é? É preciso mudança, não é? É preciso largar o eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Tem até uma música, não é, Paulo? Gabriela. É, exatamente. É. Todo mundo sabe, né? Coisa errada, tá bem. E existe uma música assim, mas não é nada disso, não é? É com Jesus, você perde, não é? Porque você tem que abdicar de coisas erradas que você fazia, de atitudes erradas, daquele ódio que você falava bem assim, não posso ver aquela vizinha, que ódio que eu tenho dela. Não é? Isso não pode existir porque você é uma nova criatura. E se você não tem o amor de Deus no coração, você não vai para o céu. Se você não ama as pessoas da Igreja Católica, você não vai para o céu. Se você não ama Deus e amor, você não vai para o céu. Porque o céu é uma festa, é o lugar de remidos. Não é? Se você não ama uma pessoa que matou alguém, você também não vai para o céu. Se você não ama uma prostituta, você também não vai para o céu. Não, tem que se tornar 100 vezes melhor, não é? E isso vem através do quê? De você amar, não é? De uma transformação verdadeira. Você perde o velho eu e ganha a vida. Poxa, mas olha, 100 vezes melhor tá bom para vocês, viu? Olha, uma das coisas interessantes, já estou quase a concluir, é o último ponto, senão o pastor nunca mais quer um culto, né, de imigrante brasileiro aqui na igreja. Fala sobre Zaqueu, e é uma história que todo mundo conhece, não é? E Lucas 19, em Lucas 19, chefe dos publicanos fala que Zaqueu era baixinho, não é? Vamos colocar aí que era do tamanho do irmão Adriano, mais ou menos. Pronto. Gente, é figurativo, viu, irmão Adriano? Então, ele era de baixa estatura, ele era rico, não é? E como rico, provavelmente, ele não andava como eu, não é? Naquela época, ele deveria andar por aí de linho fino, não é? Ou de sedas, os tecidos bordados à mão, assim, aquelas coisas que só os ricos poderiam usar. Chefe dos publicanos é aquele que cobra os impostos. Naquela época, hoje não, né? Está tudo mudado. Ele era considerado ladrão, porque ele cobrava os impostos. Só que Zaqueu, ele era chefe dos ladrões, porque ele era chefe dos publicanos. E ele teve uma curiosidade, ele quis ter um encontro com Jesus, não é? Ele quis ter um encontro com Jesus e procurou uma árvore, porque ele era baixinho, e subiu numa figueira brava. Eu encontrei outro nome, mas é melhor não dizer. E subiu numa figueira, não é? Porque ele queria ver Jesus, mesmo que fosse ao longe. Né? Porque se eles se aproximassem, olha bem, se ninguém gostava dele, né? Se ele era um mal amado, se ele fosse para o meio da multidão, ele ia levar umas porradas, irmãos. Não é? Porque ninguém fala, eu te amo, para uma pessoa que cobra os impostos a mais, não é? Vamos supor, não é? E ele, então, como ele era esperto, era uma pessoa inteligente, né? Tinha muita bufufa, ele subiu numa árvore para ver Jesus, não é? E vamos ler, então, Lucas. Gente, é sério. Lucas 19, de 1 a 9, que diz assim... Não vou ler não, que é muita coisa. Vou ler só. Lucas 19, 9 e 10. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Porque Jesus, quando a multidão foi passando, ele estava lá em cima da árvore escondido, ele disse bem assim, desce depressa, Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Hoje eu vou, por exemplo, jantar em sua casa, não é?
E isso, que espanto, porque Zaqueu queria ficar no escondido, ele não queria ser visto, mas ele estava escondido na árvore. E Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Porque ele não disse assim, ô de pouca estatura, ô ladrão, desce daí. Não, ele não disse isso. Ele disse, Zaqueu, desça, porque hoje me convém pousar na sua casa. Diga assim, Jesus conhece o meu nome. Não há como esconder. Ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história, seu passado, o que vai te acontecer. Percebe? Como você vai partir para o Senhor? Ele sabe a nossa história toda. Ele sabe aonde eu vou estar daqui a 5 ou 10 anos, se eu vou estar viva. Ele conhece tudo. E ele me chama pelo nome. Porque quando nós decidimos servir a Jesus, nós temos uma intimidade. Nós buscamos uma intimidade com Deus. E Ele nos conhece pelo nome. Nós não temos como esconder. Nós podemos estar onde quisermos, que Ele nos chama, não é? Lembra-se de Elias, quando ele foi se esconder lá, né? Lá, pronto, é outra história. Então, Deus nos conhece pelo nome. Então, Ele conhece aquilo que somos. E Ele não está preocupado com aquilo que você fez, mas Ele está preocupado com aquilo que você pode fazer. Né? Quando nós encontramos com o Mestre, há uma mudança especial nas nossas vidas. E provavelmente, a rota de Jesus não era ter um encontro com Zaqueu. Jesus ia passando. Zaqueu fez com que o encontro acontecesse. Não é? É isso que nós temos feito. Nós temos ido ao encontro de Jesus. Perceberam? Porque não, ele é que quis encontrar com Jesus. Ele é que subiu numa árvore. Não é? E Jesus conhecia o coração. Mesmo que Jesus não conhecesse ele pelo nome, houve uma vontade de Zaqueu encontrar com Jesus. Ter uma mudança de vida, é tanto que ele diz que ele vende tudo e se ele cobrou a mais, provavelmente sim, né? Se ele dividia, ele devolvia tudo, porque ele quis uma mudança de vida. E é isso que Deus quer para cada um nesta manhã. Mudança de vida. Atitude de servir. Não só de servir, de seguir a Jesus. Não é? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para subir, por favor. Uma das coisas interessantes que nós temos que saber que para servir a Jesus tem que haver uma decisão. Ninguém pode ser obrigado. Tem que se querer. Não é? Porque através desta decisão de seguir e servir a Jesus, Ele nos dá uma nova história, não é? De pecador, de Zé Ninguém, nos tornamos um grande evangelista a serviço do Rei. Depois, precisamos perder para ganhar. Então, essa história de eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, esquece que isso é treta. Não é? Isso não leva ninguém a lado nenhum, porque Deus, nós perdemos, não é, para ganhar. Então tem que haver uma mudança para ganharmos e termos direito à vida eterna. Então